Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Vamos entrar na palavra do Senhor e hoje eu quero trazer um tema para os irmãos: como vencer as tentações do mundo, né? Como vencer as tentações do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Como vencer as tentações do mundo. Em nome de Jesus, nós vamos meditar aqui nessa palavra e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Vamos ler aqui, eu vou ler do 1 e o 2 para que a gente medite junto. Portanto, rogo vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, existem várias maneiras de vencer o mundo, mas a principal dela e a mais eficaz é através da palavra. Irmãos, pessoas vão ensinar muitas coisas para vocês, vão passar muitos remédios, vão passar muitas dicas, né? Porque hoje nós vivemos no mundo dos influenciadores, né? Que eles influenciam tudo por aí. Parece que tudo vai dar certo, tudo é fantástico, mas para vencer o mundo está aqui, ó, somente a palavra do Senhor. E nós lendo aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, apresenta 3 fundamentos básicos para que nós venhamos vencer as tentações do mundo. Vamos lá, primeira, não vos conformei com esse mundo. Você quer vencer? Não se conforme. Irmãos, o princípio de vencer é não se conformar com as coisas deste mundo. Hoje está muito natural, está muito simples, parece que tudo é aceitável. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, principalmente aqui nesse versículo 2, diz assim que nós não devemos se conformar. Não diz assim, talvez se conforme. Não, diz, não vos conformeis. Eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, você que é cristão, você que é novo convertido, meu irmão, certas coisas já não cabem mais em mim e em você. Certas roupas não podemos mais usar, certas maneiras não podemos mais ter, certas amizades não podemos mais ter, nós não podemos nos conformar. Aconteceu porque tinha que acontecer, nada disso. Não devemos não nos conformar. Em nome de Jesus, a partir do momento que você se conforma com as coisas deste mundo, você acaba se misturando, você acaba aceitando, você acaba, de uma maneira ou de outra, sendo conivente com as coisas erradas. Então, a primeira situação que nós devemos trazer para nós, que nós não devemos nos conformar. A segunda nos diz assim, olha que interessante, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma coisa muito forte é nós nos renovar com as coisas de Deus, principalmente com aquilo que nós temos entendido através da palavra do Senhor. Irmão, mas aqui como diz bem claramente, vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós temos que renovar a nossa mente, nos transformar, que essa transformação, dessa renovação entre em nossos corações, entre em nossa mente. Olha que essa transformação é tão grande que a Bíblia diz que vós tendes a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo.
E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que viver em novidades de vida, em transformações diárias na nossa vida, parar de andar para trás, andar para frente. Por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o segundo ponto muito importante é que nós devemos renovar o nosso entendimento. Nós temos que ser renovados até no nosso entendimento para que nós possamos vencer as tentações do mundo. O mundo está evoluindo, nós temos que renovar nossa mente. A situação está evoluindo, nós temos que renovar o nosso entendimento. Terceiro ponto, fundamental também e forte, diz assim, olha que coisa interessante. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que se renovar o nosso entendimento para que nós venhamos entender qual que é agradável, perfeita a vontade de Deus. Nós temos que começar, irmão, pôr na nossa mente o que realmente agrada a Deus, o que realmente é agradável aos olhos do Senhor. Nós devemos se preocupar um pouco mais e entender qual que é agradável e boa vontade do Senhor. Nós devemos se preocupar mais se aquilo está agradando a Deus, se aquilo está sendo aprovado por Deus, porque não adianta, irmão, a gente querer vencer o mundo e a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós devemos, em nome de Jesus, refletir. Olha, será que Deus ele se agrada com isso? Será que Deus ele aceita isso? Será que Jesus faria isso? Porque é muito simples, hoje tudo que vem na nossa frente nós fazer. Hoje o cristão sabe assim, tudo que aparece na frente dele foi Deus que deu. Hoje tem crente fazendo tanta coisa errada, até mesmo dentro da igreja, falando que foi Deus que abriu a porta. Veja bem, a pessoa está na igreja, está uma benção orando, buscando, aparece uma porta de emprego para ele, que ele vai uma vez por semana na igreja. Por que ele não para um minuto e pergunta, Senhor, está certo isso? Eu comparecer na casa do Senhor uma vez por semana? Ou seja, hein? Em muitos casos, a pessoa aparece uma vez por mês. Uma vez por mês. Que é só na Santa Ceia. Pastor Maurício, meu pastor Maurício tá ouvindo aí, ele fala sempre uma palavra interessante. Ele fala muito forte isso aí. Às vezes tem irmão que fica bicudo. Que principalmente aqueles que os mensalistas, né? Que é aqueles que acompanham só no fim do mês. Irmão, se você vai numa Santa Ceia só para dizer que você foi, para dizer que você não está em pecado, o que você está fazendo aí? Não é verdade? Às vezes a gente fica olhando, uma palavra dessa é dura, mas é a realidade. A pessoa aparece uma vez por mês na igreja. Então, irmão, se você quer vencer o mundo, você tem que saber qual que é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Irmão, será que Deus quer? Irmão, já apareceu tanta oportunidade para mim. Esses dias um amigo meu, grande amigo meu, não posso falar mal dele aqui, que ele deve estar ouvindo, e ele falou assim para mim, pastor, o senhor não quer trabalhar à noite, não, pastor? O senhor não quer trabalhar, fazer umas entregas à noite, ganhar um dinheiro? Eu falei, irmão, me perdoa, eu já estou complicado já durante o dia. Se eu arranjar alguma coisa para a noite, meu irmão, eu vou me complicar mais. A gente tem que saber aonde é o nosso lugar, porque se você não deixar Deus operar milagre na tua vida, se você quer fazer tudo, quer arranjar 2, 3 empregos, se você faz empréstimo que dê doido, se você vende tudo que você tem para pagar suas dívidas, e você não deixa Deus falar com você, você não deixa Deus e não aceita entender se aquela vontade é boa, é agradável a Deus. Que nessa noite, irmão, você venha guardar esse tema. Como vencer as tentações do mundo. Primeiro, como eu falei aqui, em nome de Jesus, não se conformando. Segundo, transformando o nosso entendimento. E terceiro, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão ligados conosco. Se você quiser cooperar com a nossa programação, chame nós no WhatsApp 11 97126 7548. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.